Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos hoje falar sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, que é um problema aí muito comum entre as mulheres. E como o meu foco de trabalho, né, é a saúde da mulher, eu tenho assim experiência nesses casos, são muitos os casos realmente. E cada vez mais a gente observa, né, essa prevalência justamente pelo fato de que é uma doença que tem uma estreita relação com o estilo de vida. É assim, dos fatores causais, né, o estilo de vida ruim é um dos principais responsáveis. E a gente observa também, né, que eu vou explicar com detalhes, mas a gente observa que essa relação estreita aí com o estilo de vida tem a relação com resistência à insulina. Teve até algumas perguntas lá nos stories que eu postei mais cedo, uma caixinha de perguntas, abrindo para dúvidas, né, para curiosidades, etc. E aí, uma pergunta que me chamou bastante atenção foi que uma seguidora falou: eu não sou diabética e tenho SOP. Então eu acho que ela já ouviu falar, alguém já ouviu falar, né, alguém já falou para ela que tem relação com diabetes, mas não é. Quando a gente fala resistência à insulina, não necessariamente a pessoa é diabética, isso é importante que fique claro. É uma pessoa que tem uma predisposição maior. Ela certamente já tem outros fatores de risco. Pode ser que ela esteja acima do peso, ou se não estiver acima do peso, ela tem gordura abdominal, que isso aí é uma coisa hoje, né, que a gente vê muita gente assim, que não é gorda, não está acima do peso, não tem excesso de peso de balança, porém tem uma circunferência abdominal aumentada. Isso é muito comum, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Então, o fato de existir essa gordura abdominal já é um importante fator de risco para a resistência à insulina. Na verdade, para tudo, né? Para a inflamação sistêmica. E uma vez desenvolvida essa inflamação sistêmica, ela vai disseminar aí várias consequências negativas. Dentre elas, a resistência à insulina, que é uma redução, vamos dizer assim, da sensibilidade do corpo à ação desse hormônio chamado insulina, porque ele serve para transportar a glicose pelo corpo da gente e entregar essa glicose nas células. Quem tem a resistência à insulina tem uma resistência da célula ao receptor, né, no caso o receptor da célula, a receber essa insulina que chega com a glicose. Então qual é a consequência disso? A pessoa que tem resistência à insulina, a glicose que deveria entrar na célula não entra, ela fica solta na circulação, e uma vez ficando solta na circulação, quando a gente vai dosar, a glicemia está alta. E aí a gente vai dosar a insulina também, que é sempre muito importante dosar os níveis de glicemia, sempre associados aos níveis de insulina, tá? Dosar também a insulinemia. De nada adianta uma glicemia isolada no meio do todo, não vai dizer muita coisa, mas quando a gente associa a dosagem da glicemia com a dosagem da insulinemia, aí sim muita coisa pode ser respondida. Então, se essa mulher já tem uma genética que predispõe a SOP, porque um dos fatores é a genética, mas a genética, gente, é 30% da responsabilidade. Os 65%, 70% restantes é ambiental, como eu já comecei a live falando, né? É uma doença aí que está assolando realmente, a gente vê muitos casos em mulheres cada vez mais jovens, né? Em idade reprodutiva, o que é um fator complicador, porque a SOP não tratada cronicamente, ela vai comprometer a fertilidade. Essa mulher vai demorar para engravidar justamente porque uma das características da doença é a irregularidade do ciclo. São ciclos longos, 35, 40 dias ou mais, e poucos ciclos no ano. Então, se a mulher tem menos de 10 ciclos dentro de um ano, né, de 12 meses, ela já é considerada aí como tendo essa alteração, que pode ter relação, ela pode já ter a SOP e não sabe, certo? Porque das características da SOP, vai considerar a presença dos cistos, que isso aí só pode ser identificado por exame de imagem, né? O hiperandrogenismo, que é a elevação dos hormônios masculinos em detrimento dos hormônios femininos, o que vai caracterizar aqueles sinais bem evidentes de SOP, que é crescimento de pelo no rosto, principalmente queixo, né? Queda de cabelo mais centralizada aqui em cima, que é uma característica também masculina. Então a mulher que tem aquele cabelo ralinho, que o cabelo cai muito e é sempre aqui no alto da cabeça. Acne é muito comum também, acompanhada de oleosidade da pele,
Então são características bem relacionadas. É claro que isso aí não vai determinar que a mulher tem SOP, mas como eu falei, essas alterações físicas, associadas às alterações hormonais de exame bioquímico, né? O ciclo irregular demais e a presença dos cistos, que aí, como eu disse, só quem vai determinar, quem vai diagnosticar é o exame de imagem. Mas é claro que, por incrível que pareça, pode existir o diagnóstico de SOP sem a presença dos cistos no ovário. Olha que interessante. O nome da doença é ovários policísticos. E pode existir a doença sem a presença de cisto. Basta que a mulher tenha as outras duas alterações que eu acabei de falar. Isso aí já caracteriza, né, segundo os critérios da diretriz lá que diagnostica, que dá o diagnóstico da SOP, que é de 2003. Então já tem 20 anos aí esse critério de Roterdã que dá que fecha esse diagnóstico, tá? Mas como eu vinha falando, né, qual é a importância que a nutrição tem? Porque é claro que seria ideal eu chamar aqui um ginecologista para explicar melhor os fatores, os critérios, o diagnóstico, os exames, etc. Mas por que uma nutricionista está falando sobre isso? Justamente pelo fato de que a nutrição é fundamental em todas as fases, desde a prevenção, como eu falei, se essa mulher tem casos na família, certo? Até o tratamento, independente de qual fase essa doença já exista. Então, se for uma doença antiga, que essa mulher nunca atentou para fazer um tratamento através da nutrição, que o ginecologista dela fez o diagnóstico, mas nunca orientou essa paciente a buscar acompanhamento nutricional, que graças a Deus isso hoje é cada vez mais raro, porque a maioria dos ginecologistas, eles já têm essa consciência, né, da importância que tem o acompanhamento nutricional em paralelo ao acompanhamento ginecológico. Não só para SOP, mas para endometriose, para menopausa, climatério, TPM, né, candidíase. Então todos os problemas relacionados ao universo feminino, os ginecologistas já estão bem cientes de que existe uma necessidade de trabalhar em parceria com o nutricionista. Então, os pacientes já recebem esse encaminhamento, já procuram um nutricionista que trabalhe com saúde da mulher de preferência, né? Porque já tem experiência, já tem um conhecimento técnico de como lidar com essas situações, etc. E aí, a tendência é que o processo evolua de uma forma mais positiva, né? Porque, assim, é uma doença que não tem cura. Síndrome dos ovários policísticos não tem cura. Eu vou no nutricionista, ela vai fazer uma modulação nutricional, vai me passar algumas fórmulas. Eu até coloquei nos stories mais cedo de uma pergunta, né? Qual suplementação é interessante? Não tem uma suplementação, não tem uma dieta que funcione. Existem características dessa dieta, né? E existe uma infinidade de ativos que a gente vai isolar, colocar numa cápsula e prescrever. Tanto vitaminas como minerais, alguns fitoquímicos, fitoterápicos, tem alguns excelentes que a gente vai encontrar não só via cápsula, mas na alimentação, né? Chá verde, hortelã, canela, gengibre. Tem uma série de alimentos que vão ter um efeito muito positivo também no controle, como eu falei, no controle, na modulação, mas não existe a cura. O que é que eu quero dizer com isso? Uma vez que a mulher entenda a necessidade da mudança do estilo de vida, da mudança comportamental, da mudança do padrão alimentar, é uma coisa que ela vai ter que incorporar e levar para a vida dela. Porque na medida em que ela aderir a essas mudanças de estilo de vida, ela vai perceber uma evolução positiva da doença. Ou seja, ela vai controlar o hiperandrogenismo. Então essas características que eu falei, né, relacionadas aos hormônios masculinos, elas vão melhorar consideravelmente na medida em que os hormônios se ajustarem. Então ela voltar a produzir os hormônios femininos com regularidade, né? Ela regularizar o ciclo, ficar um ciclo dentro ali dos 28, no máximo 30 dias, mas que seja mensal, né? Essas características secundárias aí relacionadas ao excesso de hormônios masculinos vão normalizar. Então a questão dos pelos, da acne, da oleosidade, da queda de cabelo. É claro que a gente vai trabalhar com micronutrientes que estimulam o folículo capilar. Tem uma série de vitaminas e minerais, né? Vitamina B5, biotina, zinco, uma infinidade.
Uma ingestão alimentar mais proteica também vai ajudar muito na volta do estímulo do crescimento capilar, porque ela vai ter muita perda de cabelo aqui na parte de cima da cabeça, né, que é uma característica masculina. Então, assim, na medida em que ela começar a perceber essas melhoras nesses aspectos, ela vai entender que aquela mudança é para a vida toda. Então, realmente, é uma mudança que ela vai ter que incorporar e levar para a vida dela, porque são mudanças que vão beneficiar não só esse aspecto da SOP, mas todo um aspecto de estilo de vida, né? Ela vai melhorar a qualidade de vida dela em vários sentidos. E aí, o que é que eu tenho para trazer para vocês, assim, de importante, além da questão de mudança alimentar? Porque eu acho que uma curiosidade muito grande é qual é o suplemento, o que é que eu devo evitar. Teve até uma pergunta também que eu respondi lá na caixinha de perguntas sobre a whey, né? Então, acho que ela falou que tem a SOP e que falaram que tem que suspender o whey protein, porque o whey protein piora. E realmente, por quê? Porque o whey protein, gente, é um concentrado de proteínas, tá? É um suplemento, essa proteína isolada ali, concentrada, ela tem como objetivo melhorar o ganho muscular, ou seja, promover o anabolismo na medida em que você faz uma atividade física de força, tá? Que estimule esse desenvolvimento muscular, essa lesão muscular, para que exista uma posterior recuperação. Então, por isso que a whey protein é muito bem-vinda nesses casos, porque ela vai realmente estimular vias que vão fazer esse anabolismo, esse melhor ganho muscular, esse aumento de volume muscular, aumento de força, né? Enfim. Só que aí o que é que acontece? Nesse processo, ela vai atuar como um agente insulinotrópico. O que é isso? Vai estimular aquele hormônio que eu falei no início, chamado insulina, né, que é produzido lá no pâncreas. E a insulina tem como característica principal fazer anabolismo, porque ela vai transportar o açúcar, a glicose do sangue, para dentro da célula. Ela leva também aminoácidos, então ela estimula a entrada de aminoácidos na célula e a entrada de glicose. O que é que isso vai fazer no final das contas nessa célula? Ela vai entrar, gerar energia dentro da célula, essa célula vai se multiplicar, vai manter a integridade daquele tecido, no caso tecido muscular, o que é muito bom para quem está treinando, que quer ganhar volume. Mas quando eu estou falando de um problema que tem como raiz a resistência à insulina, eu não posso, não devo estimular a produção de insulina nessa pessoa, porque ela tem insulina suficiente. O problema é que ela tem uma resistência. Então, a nível periférico, a nível de célula, a portinha da célula está fechada para essa insulina chegar com a glicose. Então, o que é que vai acontecer? A glicose não vai conseguir entrar na célula. Ela não vai conseguir alcançar o objetivo que ela tem, né, de gerar energia dentro dessa célula, fazer esse tecido se desenvolver, etc e tal. Então, o que é que acontece no final das contas? Essa pessoa que tem SOP, ela vai ter um aumento da glicemia e um aumento da insulina, certo? E aí muita gente diz assim, ah, Mari, eu tenho resistência à insulina, mas minha insulina, tenho SOP, mas a minha insulina não é alta. E aí uma coisa, gente, que eu chamo a atenção aqui, não só para quem é paciente, quem tem a SOP, mas também para quem é nutricionista, que eu sei que tem algumas nutricionistas aqui que entraram, né? O que é que acontece? A gente não tem que ter como critério de resistência à insulina uma insulina que está acima de 20, acima de 24, para a gente dizer que o paciente tem resistência à insulina. Certo? O ideal é que a gente compare o paciente com ele mesmo. Então isso eu digo aqui também para os pacientes. Se você tem exames mais antigos, que tem o resultado da insulina, e tem exames mais atuais, pegue os dois resultados e compare. E veja o progresso, vamos dizer assim, negativo que você teve. Então, se sua insulina ela estava 10 e de repente ela passou de 15, ela está dentro, vamos dizer assim, do que é considerado normal de laboratório, mas se você comparar você com você mesmo, observe que teve uma piora. Então isso não caracteriza necessariamente uma resistência, de acordo com os valores de laboratório. Mas existiu uma evolução aí negativa, se é que existe isso, né? Mas houve uma evolução negativa nos níveis que já podem caracterizar uma situação de maior resistência hoje em relação ao passado, né? O seu passado, o passado da sua paciente. Então é importante a gente ficar atento a isso, porque essa comparação do paciente com ele mesmo, da mulher com ela mesma, já pode, como é que eu posso dizer, justificar aí uma piora nesse período. Então certamente nesse período ela pode ter ganho peso, né? Aumentou o peso, principalmente na região central. Ela pode, tipo assim, ela fez atividade física a vida toda e nesse período ela parou de fazer atividade física.
Então isso pode ter contribuído para ela perder massa muscular, porque quando a gente fala de peso, de obesidade central, de resistência à insulina, eu não estou me referindo aqui a pessoas obesas, pessoas gordas. Seria muito óbvio a gente relacionar SOP a pessoas obesas, né? Seria muito fácil. Só que, na verdade, na prática, quando a gente vai para o consultório, para a vida real, o que é que a gente observa? Mulheres magras, SOP. Muitas vezes são mulheres que nem têm tanta gordura abdominal assim, como eu conheço algumas que não têm uma gordura abdominal que seja significativa, né? E tem SOP, tem desequilíbrio lá dos hormônios, tem alteração do ciclo, o ciclo é irregular, tem infertilidade, estão tentando engravidar há tempos e não conseguem, né? E ela não está acima do peso. Porém, quando a gente vai avaliar, seja por bioimpedância, seja pela avaliação de dobras, o que é que a gente identifica? Excesso de gordura corporal associado a um déficit leve ou grave de massa muscular. E tem estudos que já trazem uma relação direta, uma associação entre déficit muscular, composição corporal ruim, né, vamos dizer assim, e SOP. Então, olha que interessante, né? Não são só as obesas, ou que tem muita gordura central, que vão ter SOP. As magras de composição corporal ruim também são vulneráveis a ter, desde que exista uma genética prévia, né? E desde que os fatores ambientais também favoreçam. Que fatores ambientais seriam esses? O sedentarismo, uma alimentação muito inflamatória, certo? E aí, quando a gente fala de alimentação inflamatória, eu estou querendo dizer o quê? Excesso de carboidrato refinado, de farinha branca, de açúcar de adição, deficiência ou ausência de vitaminas, minerais, fitoquímicos, nutrientes que têm ação, né, protetora, antioxidante, anti-inflamatória, o sedentarismo, como eu já falei, o estilo de vida ruim no que se refere a estresse, gerenciamento de estresse, ao sono de qualidade ruim também. Então, esse conjunto de fatores vai caracterizar o contexto ambiental que vai contribuir para a SOP. Se ela já tem uma genética favorável, pessoas da família, mulheres da família, tem a SOP, ela tem uma chance muito maior de desenvolver. Então, ela precisa ficar atenta aos exames, principalmente, né? Os exames de imagem também, porque apesar da presença dos cistos não ser determinante para o diagnóstico, como eu falei no início, mas é claro que ela tem que estar fazendo regularmente esses exames de imagem para investigar, né? Averiguar aí esse possível surgimento dos cistos ovarianos, certo? Então, uma coisa que é super importante, vocês estarem atentos, sejam pacientes ou nutricionistas que estão aqui, que vão assistir depois também a live, né? Acompanhar não só glicemia, como eu falei, mas também insulina, curva glicêmica é importante, porque a gente vai ver como é que essa mulher responde aos estímulos, né, que é o consumo de carboidrato. Porque a curva glicêmica, ela avalia tanto as variações de glicemia quanto de insulina durante um determinado tempo após o consumo de uma carga de glicose. Então, através dessa carga de glicose, a gente vai verificar como é que o pâncreas responde, como é que as células periféricas do corpo respondem a essa carga alta de glicose. Então, vai haver produção de insulina suficiente para controlar essa glicemia? Não vai? O que é que vai acontecer? E também os níveis de insulina, né? De acordo com esse período aí desses minutos que a mulher vai ingerindo glicose e dosando, Então, a avaliação da curva glicêmica é muito importante. E a gente pode solicitar, tá certo? Outra coisa importante, né? Além dessa questão da gordura abdominal, e aí eu falei do ganho de massa muscular, que talvez algumas pessoas nem sabiam disso, não imaginavam que essa composição corporal seja tão determinante para o controle, para o surgimento, para a piora ou melhora da SOP, é que na medida em que a gente ganha massa muscular, a gente aumenta a taxa metabólica basal, certo? Que é aquele metabolismo de repouso que a gente tem. Na medida em que a gente ganha massa muscular, aumenta a taxa metabólica de repouso. Já foi identificado em estudos que boa parte das mulheres que têm SOP, elas têm uma taxa metabólica basal 30% menor em relação às mulheres que não têm SOP. Então, observe como as informações se casam, né? Então, certamente, essas mulheres que têm SOP, que têm uma taxa metabólica basal 30% menor do que as mulheres que não têm SOP, elas certamente são sedentárias, têm um déficit muscular, têm uma baixa reserva muscular, que vai contribuir para essa taxa metabólica ficar menor. E essa redução, gente, não é saudável.
porque quando a gente fala de excesso de gordura, todo mundo já sabe que é ruim, né? Mas o déficit muscular também não é uma coisa saudável. É uma coisa que vai contribuir tanto para complicações atuais como futuras. Eu sempre digo que ganho muscular, reserva muscular, é uma poupança que a gente faz pensando no futuro. Então, as doenças relacionadas ao envelhecimento, a boa parte delas são evitáveis a partir de uma boa reserva muscular que esse indivíduo, seja homem ou mulher, fez ao longo da vida. Então, risco de lesão, de fratura óssea, né, de quedas, porque a pessoa consegue ter mais força para fazer os movimentos, as atividades do dia a dia. Então, isso por si só já dá mais independência, mais autonomia, mais qualidade de vida, tá? Além de que tem vários estudos também que já mostram que a realização de atividade física de força, no caso da musculação, também tem benefícios a nível neurológico, cognitivo, tá? Então, assim, é uma poupança que a gente faz. E quando se fala em SOP, se essa mulher já tem uma vida ativa fisicamente, se ela faz atividade física de força, se ela tem um planejamento, né, um acompanhamento alimentar saudável, isso vai contribuir e muito nessa manutenção da reserva muscular, tá? Já visando o momento presente, o controle da SOP, porque não há cura, como eu falei, mas há o controle, certo? A modulação e prevenindo, inclusive, para o futuro, né? Complicações futuras, porque muitas mulheres que têm SOP, que estão em idade fértil, estão naquela busca para engravidar e não conseguem. E muitas vezes o entrave está totalmente relacionado a essa irregularidade do ciclo, né? O que vai atrapalhar realmente a fertilidade. A questão da produção dos folículos, né? É totalmente comprometida quando existe esses cistos. Então, assim, existe toda uma bagunça hormonal, o excesso de hormônios masculinos, a deficiência dos hormônios femininos, né, deficiência de transportador. Então, fica uma bagunça generalizada nos hormônios e essa mulher não consegue engravidar. E ela, de fato, vai conseguir alcançar esse objetivo na medida em que ela vai tratar a causa do problema. Não adianta querer tratar a ponta do iceberg, ela tem que ir para a causa, que é melhorar o processo inflamatório, fazer essa modulação antioxidante, certo? Controlar o peso, se ela está com excesso de peso, gordura abdominal, melhorar a composição corporal, melhorar a composição em massa muscular, reduzindo o percentual de gordura e assim sucessivamente, né? E aí eu vou falar aqui de alguns fatores alimentares, e aí eu vou incluir também alguns suplementos fitoquímicos, fitoterápicos que contribuem nessa modulação de médio a longo prazo. Lembrando também que não é um tratamento instantâneo, né? Quanto mais cedo a mulher busca ajuda no aspecto nutricional, melhor, porque mais cedo ela vai ter a modulação de todos esses processos de base e, consequentemente, ela vai conseguir fazer os ajustes hormonais em menos tempo. E, como consequência, né, ela vai melhorar a questão do hiperandrogenismo, reduzindo essas características masculinas visíveis, né, que se percebe na mulher que tem SOP, ela vai conseguir regular o ciclo e assim sucessivamente. Então tudo vai se encaixando. Mas é um tratamento que quanto mais cedo ela inicia, melhor, mais rápido são os resultados, tá? Então, para que a gente controle essa produção de insulina, que eu falei bastante lá nos stories, porque as perguntas, a maioria giraram em torno disso, né? Não precisa fazer dieta restritiva, privação alimentar, dieta low carb, né, jejum intermitente. Eu concordo que são estratégias muito positivas para alguns objetivos específicos, inclusive para o tratamento da SOP também, de acordo com o contexto da paciente, se ela tem perfil para aquele tipo de estratégia, porque nem todo mundo tem perfil, né, para todas as estratégias, mas se ela tem, é muito bem-vinda sim. Mas o que é importante entender? Que não necessariamente a privação calórica geral é o que vai resolver, tá? Muitas vezes, na grande maioria dos casos, quando a gente melhora a qualidade do carboidrato ingerido, quando a gente consegue selecionar melhor as fontes, então preferir fontes que sejam fontes de carboidrato complexo, fontes de fibra, que tem uma carga glicêmica menor, o benefício geral disso aí é que são carboidratos que vão gerar mais saciedade, porque são fontes de fibra, né? Tem uma digestão mais lenta,
consequentemente a absorção também se dá de forma mais lenta. Então isso vai disponibilizar uma quantidade mais controlada de glicose para o sangue. Automaticamente a produção da insulina também vai ser controlada, porque não existe aquela carga excessiva de glicose, né, para estimular a insulina. Então, uma vez a insulina sendo produzida de forma mais gradativa, e junto a isso, essa mulher está perdendo peso, porque se ela está ingerindo no maior percentual da alimentação dela, fontes de carboidrato que tem fibra, o que é que vai acontecer automaticamente? Ela vai ter saciedade. Uma pessoa que se sacia mais a cada refeição, porque é uma refeição que tem uma quantidade maior de fibra, é uma pessoa que vai comer menos. Isso é automático. Se aquela porção de alimento daquela refeição sacia ela mais rápido, automaticamente a quantidade que ela vai consumir é menor. E se ela fizer isso em todas as refeições, ou seja, se todas as refeições vão ter fontes de carboidrato complexo, ela vai conseguir comer menos em todas as refeições. No final das contas, o que é que vai acontecer aí, logicamente? Ela vai perder peso. E aí, é claro, ela tem que estar fazendo em paralelo a atividade física, porque quando a gente fala em mudança comportamental, não é só dieta. E de preferência, pelas razões que eu já falei aqui, de composição corporal, que seja uma atividade física de força. A musculação, porque ela vai ter esse benefício no aumento da taxa metabólica basal, porque a gente viu, né, que a maioria das mulheres que tem SOP tem uma taxa metabólica basal 30% menor em relação às mulheres que não têm. Então, naturalmente, ela já é uma mulher que tem facilidade de engordar, porque a taxa metabólica basal dela, o gasto dela em repouso já é mais lento. Isso tem relação com todo o mecanismo da doença mesmo, né? E aí, gente, outra coisa interessante que acontece nas mulheres que têm SOP é que ela tem a inibição de um hormônio CCK, que é um hormônio que é produzido depois no período pós-prandial, né? Que é o período pós-alimentação. Normalmente a produção desse hormônio faz com que a gente tenha saciedade, justamente porque a natureza é muito sábia. Então, se você está fazendo uma refeição, né? E aquela refeição ali, ela é suficiente caloricamente para lhe nutrir, para satisfazer suas necessidades, a produção desse hormônio vai acontecer logo depois. Para quê? Para que você entenda que você já está saciado e que você não precisa comer mais. Olha como o corpo da gente é sábio, né? Na mulher com SOP, ela tem uma redução na produção dessa CCK. E aí o que é que vai acontecer? Ela não vai produzir no momento certo, na quantidade certa. O que é que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ter uma dificuldade de identificar a saciedade. Então é aquela mulher que vai ter mais fome. É comum, né? Você vê que nenhum problema vem sozinho, né? Ele sempre está acompanhado de outras complicações. Então, além dela ter uma taxa metabólica basal 30% menor do que mulheres que não têm a SOP, ela ainda vai ter uma dificuldade de perceber essa saciedade pós-alimentação, pós-refeição. Então, é aquela mulher que vai referir muitas vezes compulsão, acaba de almoçar e quer comer mais alguma coisa, quer um doce, certo? Toda refeição que ela faz é como se não fosse suficiente, ela tá sempre com fome. E isso, gente, não é... ela não liga pra nada, ela não tá preocupada com a saúde, só pensa em comer. Não é. É um processo químico mesmo. Existe essa redução na produção e, consequentemente, ela não tá tendo ali um mecanismo que tem um efeito benéfico, que é sinalizar a saciedade. Como ela não percebe essa saciedade, ela vai ter fome, ela vai continuar, na verdade, com fome, e aí ela vai querer comer mais. E isso facilita também o ganho de peso. Na medida em que ela ganha peso, se ela estiver sedentária, ela vai ganhar gordura. E esse aumento da gordura corporal, associado à baixa reserva muscular, vai piorar o hiperandrogenismo. Ou seja, ela vai continuar com todo esse desequilíbrio hormonal que já caracteriza a SOP, que é aumento dos hormônios masculinos e redução dos hormônios femininos, que vão caracterizar, né, os sinais que eu já disse, de crescimento de pele oleosa, acne, queda de cabelo aqui na região do alto da cabeça, que são as características visuais da SOP. Então, para começar, não é restrição calórica, não é ficar com fome, não é fazer jejum intermitente, não é fazer privação, mas basicamente melhorar a qualidade do carboidrato que está sendo ingerido, aumentar o aporte de fibra, aumentar a ingestão proteica, lembrando que proteína é o macronutriente que dá saciedade, então tem que ter proteína em todas as refeições, certo? E óbvio, não fazer a restrição do carboidrato, mas melhorar a qualidade das fontes que sejam mais complexas, que tenham fibra,
que saciem de verdade, né? E aí a gente já pensa automaticamente em quê? Excluir os carboidratos refinados. Tudo que tem farinha branca, farinha de trigo. Aí entra o pão, o biscoito, né, a torrada, o arroz branco, todos esses carboidratos que tem, que o carboidrato, que a fonte de carboidrato, ela é complexa, mas ela não tem fibra associada. Então tudo isso deve ser evitado, porque o objetivo principal aqui é a gente reduzir a produção de insulina, porque essa mulher tem naturalmente ali uma resistência, tá, a essa insulina. Então quanto menos insulina ela produzir, melhor, porque isso vai controlar o quadro de SOP. Como eu falei, não vai curar, mas vai modular, vai controlar. A gente vai conseguir manter os níveis hormonais sob controle, tá? E essa mulher vai conseguir engravidar, se esse é o objetivo dela, né? Porque muitas que estão aí nesse processo de tentativa, que tem SOP, tem uma dificuldade muito maior. Então a chance dela conseguir engravidar, na medida em que ela controla os hormônios, é muito maior, tá certo? E aí já falei da whey protein, né? Então vamos lá falar dos componentes alimentares, né? Que eu acho que é o mais importante, eu acho que é o que todo mundo quer saber. E aí, como eu disse no início, tanto vitaminas como minerais, alguns fitoquímicos, alguns fitoterápicos têm uma ação importante, né, nessa modulação. E aí, gente, pode ser esse uso, pode ser tanto do próprio alimento, quanto pode ser encapsulado. Tudo depende do contexto. É por isso que a avaliação com o nutricionista é importante, porque se você vai aleatoriamente consumindo as coisas, você pode querer comendo de tudo, né? Tudo que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, aleatoriamente. E muitas vezes dá para simplificar a sua vida quando a gente prescreve isso em forma de um suplemento. Então a gente pode pegar, por exemplo, eu não gosto de gengibre, de comer o gengibre, de sentir o sabor do gengibre. E o gengibre tem uma ação anti-inflamatória importante nesse caso aí, e antioxidante, né? Que é o que essa mulher precisa. E o gengibre também tem uma ação interessante a nível de controle aí dessa resistência à insulina. Tanto que o gengibre é muito indicado para quem tem diabetes. Seja o gengibre adicionado na alimentação, seja ele utilizado na água flavorizada, coloca um pedacinho de gengibre na água para ir bebendo aquela água, melhora muito a glicemia para quem já é diabético. No caso da SOP, onde existe a resistência à insulina, e a mulher diz, eu não gosto de gengibre, não gosto de sabor, qualquer razão, o que é que a gente pode fazer? A gente vai encapsular o princípio ativo do gengibre e prescrever ali em cápsula para ela tomar uma vez ao dia, por exemplo. Da mesma forma, hortelã, a gente pode prescrever o extrato de hortelã e ela utilizar ali uma vez ao dia, ou ela pode colocar a hortelã na água, fazer o chá de hortelã, liquidificar esse hortelã no suco. Oi, Lilian, boa noite. Obrigada, amor. Que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Certo? Então, onde é que eu tava? A questão do hortelã. A canela também, né? Tem gente que não gosta de canela, o sabor, mas a gente pode prescrever também o princípio ativo da canela em cápsulas, certo? E ela utilizar. Quem gosta de canela tem uma infinidade de possibilidades, né? Pode colocar na água flavorizada, o pau de canela, pode colocar no café, no mingau, por cima das frutas. Eu vi você também, Zene, chegando aí. Seja bem-vinda. Eu vi você entrando. Que bom. Outra coisa, gente, a curcumina, né? Que tá tão comentada atualmente, que tem uma indicação muito vasta. Então, a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, todo mundo conhece, né? O pozinho ou aquele rizoma, que parece um gengibre, mas que por dentro é laranja, tem uma infinidade de aplicações. Então, para prevenção de gordura no fígado, para controle de glicemia, controle de pressão arterial. Então, se essa mulher que tem resistência à insulina, ela tem lá uma alteração de perfil lipídico, por exemplo, a curcumina é super bem-vinda. E aí pode ser utilizada tanto encapsulada, a gente vai prescrever a curcumina junto com a piperina de preferência, porque a piperina aumenta a biodisponibilidade da curcumina em cápsula, então é sempre bom associar. Ou ela pode simplesmente utilizar o pozinho da cúrcuma no arroz, na sopa, em alguma outra preparação, ou liquidificar o pozinho ou a raiz,
fatiar pequenininho, colocar no suco verde que ela tomar pela manhã, faz aquela mistura bem, né, saudável de manhã, de um suco verde com variada composição, e coloca um pedacinho da cúrcuma, do rizoma ali, e liquidifica e toma. Então, tudo isso sendo feito com frequência vai atuar diretamente controlando o processo inflamatório, o processo oxidativo que essa mulher tem, né? E uma vez que ela vai começar a desinflamar o corpo, ela vai começar a perceber os benefícios nas características físicas que o hiperandrogenismo causa. Como eu falei e repito, né? Crescimento de pelo, acne, queda de cabelo no alto da cabeça. Os hormônios vão entrar dentro do eixo ali do controle. Os hormônios masculinos, eles vão se controlar, e os hormônios femininos vão passar a ser produzidos normalmente. Isso já vai favorecer a questão da fertilidade, se ela já tiver esse comprometimento, né, a essa altura aí da doença. Então ela vai começar a perceber, com essas mudanças comportamentais, o controle de peso, redução da gordura abdominal, o ganho muscular, porque ela precisa começar a fazer atividade de força, né, para melhorar essa composição corporal. Tudo isso vai começar a regularizar. Uma primeira coisa que ela vai notar, que é mais comum a gente notar, é a regulação do ciclo. Então não vai ficar aquele ciclo tão longo, de 35 dias, 40 dias ou mais. Ela vai começar a perceber que esse ciclo vai começar a voltar para o eixo, vai ficar dentro ali do intervalo normal, de 25, 28 dias em média, né? É uma coisa também que vai contribuir. Vamos falar da quercetina, que é bom também ser incluída junto com a formulação da piperina e da curcumina. Se for o trio associado, fica perfeito, porque são 3 ativos com potente ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, se a gente associa os 3, né, potencializa esse efeito anti-inflamatório. Então, a glicemia, a insulina, vai tudo voltar para o lugar. E observem, gente, que eu não estou citando dosagem de nada. Por quê? Porque as dosagens são individuais. Então eu não vou ficar dando aqui receita de bolo, que a curcumina tem que ser X miligramas e a piperina. Não, porque não é receita de bolo. O que serve para um não serve para outro. Tudo vai depender do contexto e tudo vai depender também do padrão alimentar que essa mulher tem. Porque às vezes ela já tem uma dieta que é adequada. Ela tem uma rotina alimentar saudável. Então talvez ela não precise de todos os ativos combinados em altas doses. Então a gente pode isolar alguns ativos específicos numa dose menor, tá? Então é aquilo que eu sempre digo, cada caso é um caso, tudo depende, não tem uma receita de bolo para nada, tá certo? Coenzima Q10, sensacional, né? Coenzima Q10 eu posso até dar a dosagem diária recomendada, porque ela é uma dosagem geral, independente do objetivo, assim como o ômega 3 também, né? São prescrições que tem uma dosagem média que serve, entre aspas, para todo mundo, para toda situação clínica, certo? No caso da coenzima, 300 mg dia. Uma boa coenzima Q10 você consegue ingerir aí por dia 300 mg em 1 a 2 cápsulas no máximo. E aí uma coisa que vocês precisam ter como critério é essa escolha, né? Tudo que você precisa ingerir, que precisa ingerir muitas cápsulas, evite, porque na grande maioria dos casos, são cápsulas pouco concentradas, por isso que você precisa tomar 7, 8, 9 cápsulas por dia. E também o que é que pode acontecer? Como a concentração por cápsula é pequena, na maioria das vezes, essas cápsulas têm uma composição ali misturada com outros ativos, que podem ser ativos não tão saudáveis, né? Por exemplo, óleo vegetal pode estar dentro de uma cápsula de ômega 3, um ômega 3 que tem um preço menor, e que você precisa tomar 8 cápsulas por dia, desconfie, porque normalmente dentro da cápsula não é 100% EPA e DHA, tá? Muitas vezes não tem vitamina E e às vezes tem óleo vegetal ali dentro. Então não vale a pena, é um barato que vai acabar saindo caro. Então uma boa coenzima Q10 você consegue ingerir por dia em 1, no máximo 2 cápsulas. Essa é garantida que é boa, que é concentrada, tá? Para você conseguir tomar 300 mg por dia, em média. O ômega 3 é a mesma coisa. Uma pessoa adulta, saudável, ela tem que tomar por dia entre 2,5 gramas até 4 gramas no máximo do somatório de EPA com DHA. Tem até um vídeo aqui no feed, quem tiver interesse em saber mais, né? Eu gravei um Reels, tem algumas semanas aí, volta um pouquinho, que tem um vídeo onde eu explico como você deve escolher o melhor ômega 3.
Então lá eu cito rapidamente as características que você precisa atentar quando estiver na farmácia, lá na frente da prateleira, diante do pote de ômega 3, qual é o ômega 3 que você deve escolher. Então eu cito lá as principais características, desde o rótulo da embalagem até a composição da cápsula. Então quem quiser saber mais, depois que terminar aqui a live, vai lá no feed e procura esse vídeo, tá bom? Então 3 a 4 gramas por dia do somatório, EPA com DHA. Quando a gente fala 3 a 4 gramas de ômega 3, não quer dizer que são 3 a 4 cápsulas, porque são raros os produtos, os ômega 3, que tem 1 grama por cápsula. Eu acho que nem tem. Se tiver um produto importado, né, que talvez a gente não tenha aqui acesso no Brasil, mas as marcas nacionais, aquelas melhores, elas vão ter 1 grama em torno de 3 cápsulas. Então vamos fazer o cálculo, né? Se você quer tomar no mínimo aí 2 gramas de EPA com DHA por dia, e você compra um ômega 3 que tem 1 grama em 3 cápsulas, você vai ter que tomar 6 cápsulas por dia. Se você quiser tomar o mínimo, que são 2 gramas. Se você quiser tomar uma dose maior, eu tenho que tomar 3 gramas por dia. Então você vai ter que tomar umas 9 cápsulas, né? Mais ou menos. Certo? E aí a recomendação que eu faço é fracione, não tome as 9 de vez, jamais. Porque é óleo de peixe, é um óleo concentrado. Pode ser que você não tolere muito bem, né? Fique arrotando, sentindo o gosto do óleo, enfim. Então fraciona. Se são 9, toma 3 horários de 3. Se são 6, toma 2 horários de 3 ou 3 horários de 2. Fracione para que a digestibilidade, que a tolerância seja melhor. E de preferência junto com refeição, tá? Durante a refeição ou logo depois. Nunca, jamais em estômago vazio, com o estômago vazio. Você não ficar conversando com peixe o dia todo. Então, sempre junto com refeição, tá bom? Então, falamos da coenzima Q10, do ômega, o NAC, que é a N-acetilcisteína, é um antioxidante sensacional. Para a saúde da mulher, praticamente todos os problemas relacionados à saúde da mulher, endometriose, SOP, fertilidade, o NAC é um suplemento, a N-acetilcisteína, essencial, porque ele vai atuar na nossa proteção antioxidante. Então existe uma coisa, gente, chamada envelhecimento ovariano, tá? O envelhecimento ovariano é uma situação fisiológica que acontece ali na mulher a partir dos 30 anos, ela já começa a ter envelhecimento ovariano. É por isso que, na grande maioria dos casos, as mulheres que já têm 30 anos, que ainda não engravidaram, têm essa preocupação, né? Porque tem o tal do relógio biológico, que realmente existe, na mulher existe. Porque a gente tem esse envelhecimento ovariano a partir dos 30 anos. Tem alguns exames bioquímicos, como o antimileriano, por exemplo, que vai avaliar aí esse nível, né, de falência ovariana, se essa mulher ainda está apta para engravidar, enfim, de acordo com o nível desse exame. Mas uma coisa que eu sempre chamo atenção e que infelizmente não é uma coisa que está muito presente na nossa cultura, né? É raro a gente ver uma mulher em idade jovem que tem essa preocupação, que é começar a cuidar da saúde ovariana cedo. Porque às vezes as meninas com 20 e poucos anos estão mais preocupadas em perder peso, né, em definir massa muscular, pura e simplesmente, mais com questões estéticas, mas nunca nem passou pela cabeça atentar para lembrar que tem ovários, né, que tem folículos ali ovarianos que precisam ser preservados, porque a partir dos 30 anos começa a haver um processo acelerado de envelhecimento. E com esse processo de envelhecimento, começa a haver realmente, né, a falência ovariana, vamos dizer assim, uma desproteção antioxidante. E aí, vários suplementos, vários nutrientes. E aí eu cito o NAC, que o NAC é super importante para isso, porque ele aumenta as nossas defesas antioxidantes, anti-inflamatórias. E isso faz também uma proteção ovariana no sentido de, vamos dizer assim, tornar esse processo de envelhecimento mais lento, não acelerar. Ao passo que certos hábitos do estilo de vida, como eu citei bem no início da live, né, que tornam o estilo de vida não tão saudável, eles aceleram o processo de envelhecimento ovariano. Por isso que hoje em dia a gente vê muitas mulheres jovens, aparentemente saudáveis, que estão tentando engravidar aí há muito tempo, né, às vezes até mais de um ano, que já é, quando passa de um ano já é considerado infertilidade mesmo. Tem que ver a possibilidade de uma intervenção externa, né, uma FIV talvez, por conta dessa perda
da capacidade, né, ovariana. Então, uma coisa super importante que as mulheres jovens não pensam, mas que é importante pensar o quanto antes, né? Quanto mais cedo, melhor. O transresveratrol, que é o resveratrol lá da uva mesmo, lá dos vegetais arroxeados, né? Da uva, do mirtilo. O transresveratrol é uma forma que a gente pode prescrever só manipulado, tá? Quando a gente ingere a fruta, o alimento arroxeado, principalmente a uva mesmo, a gente está ingerindo resveratrol, que tem uma ação protetora importante lá no vinho, né, o vinho tinto, mas a forma com que esse resveratrol é mais biodisponível, a forma com que ele está mais pronto para ser utilizado com o objetivo antioxidante e anti-inflamatório é na forma de Ai, que bom, Rafaela! Que bom que você gostou. Obrigada. É na forma de transresveratrol. Então, atenção aí, nutricionistas que me ouvem, tá? Transresveratrol é a forma com que o resveratrol é mais biodisponível. Isso tanto para prevenção de doença cardiovascular, saúde da mulher, como eu estou falando aqui, né? O objetivo anti-inflamatório, antioxidante, paciente cardiopata, paciente com síndrome metabólica, o transresveratrol é muito importante porque ele tem essa grande ação aí protetora, antioxidante, anti-inflamatória, e na forma de transresveratrol a biodisponibilidade é melhor do que você prescrever o resveratrol, tá? O resveratrol é a forma com que ele está presente na alimentação, mas se você quer uma biodisponibilidade maior, o ideal é que seja na forma de trans. Epigalocatequina galato, o que é isso? É o ativo presente no chá verde. Então, chá verde é um preparado aí que nós ocidentais não temos muito na nossa cultura, né? O consumo, os orientais têm. Não é à toa que os orientais são a população do mundo que é mais saudável, né? Do ponto de vista mesmo de prevenção de câncer, de doença cardiovascular. Não existe obesidade praticamente em certas regiões, né, orientais, porque o cuidado com a alimentação lá é muito grande. E o chá verde é um alimento que está muito presente nessa cultura, né? Na nossa nem tanto, porque é um país tropical, um país quente, a gente não tem muito essa cultura de chá. E quando esse chá, ele não é tão palatável, porque o chá verde ele é amargo realmente, ele não é muito saboroso, menos ainda. Então aquilo que eu falei no início, muitas vezes a sua paciente, ou você que é paciente, não é uma pessoa que é muito fã de chá, não gosta, não tem hábito, né? Nunca incorporou isso na sua rotina. E aí, o que é que o nutricionista pode fazer? Ele vai isolar o ativo do chá verde, que é a epigalocatequina galato, e prescrever em forma de cápsula, tá? Inclusive porque em forma de cápsula, a paciente não vai sentir o sabor amargo do chá. Ela vai ingerir, né, junto com a refeição, misturado com outros fitoquímicos, com outros ativos e pronto. E ela vai estar recebendo os benefícios todos dessa epigalocatequina galato, que tem uma importantíssima ação anti-inflamatória, antioxidante, certo? Vamos ver o que é mais aqui que eu coloquei. Eu trouxe aqui uma pesquinha, porque é muita, né? Tem uma imensidão de possibilidades de tratamento via ativos, fitoquímicos, fitoterápicos, então eu achei melhor trazer assim para poder lembrar. Sim, é muito comum, gente, as pacientes que têm SOP, por conta dessa resistência à insulina, o ginecologista prescrever a metformina. Eu quase ia esquecendo de falar isso, é muito comum, tá? Gestante com resistência à insulina, gestante que ganha muito peso, que chega ao final da gestação, né, com alteração da glicemia, é muito comum os obstetras, os ginecologistas prescreverem a metformina. Só que qual é o efeito colateral da metformina? Assim como várias medicações têm efeitos colaterais que muitas vezes não compensam, porque você vai resolver um problema por um lado e vai causar outro, né? Um dos problemas da metformina é o aumento da homocisteína. Essa homocisteína é um marcadorzinho lá de exame bioquímico, que a gente avalia, que tem relação direta com risco cardiovascular. Então imagine, é uma paciente que tem resistência à insulina, muitas vezes ela pode ter gordura abdominal, ela pode ter uma composição corporal ruim, ela pode estar acima do peso ou não, né? E se ela usa uma medicação que vai aumentar um marcador que gera risco dela ter problema cardiovascular, imagine, complicado, né? Então ela vai estar controlando, entre aspas, a glicemia, por um lado, mas por outro lado, pode ser que ela aumente essa homocisteína, e isso não é bom. Então fica aí a orientação para quem é paciente que está usando a metformina, ou para os nutricionistas que estão lidando com pacientes que usam a metformina.
é necessária a suplementação com 3 vitaminas, que devem estar associadas de preferência, tá? Que é a B6, a B9 e a B12. Porque essas 3 vitaminas, elas reduzem o nível sanguíneo de homocisteína. Então, elas vão ter um efeito protetor, mesmo que a presença da medicação mantenha a homocisteína alta, porque isso aí vai acontecer, né, enquanto a pessoa estiver usando a medicação. Mas, por outro lado, a gente vai suprindo essas vitaminas. Então, se você é paciente, fique sabendo disso, né, que se você usa a metformina, é importante suplementar essas 3 vitaminas. E você que é nutricionista, que é prescritor, também fique atentos. Porque a prescrição da combinação dessas 3 vitaminas vai fazer com que os níveis de homocisteína reduzam. Então, essa pessoa que poderia ter um risco de problema cardiovascular por conta do aumento da homocisteína, ela já não vai ter. Você vai conseguir amenizar esse risco, certo? Porque uma coisa que a gente não pode fazer, nutricionistas, é tirar medicação de paciente, né, gente? Jamais. Se você trabalha na equipe interprofissional e você tem contato com o médico, você pode até sugerir que reduza a dose, porque aquilo vai ter um efeito colateral X ou Y, ou suspender e trocar por algum suplemento dietético, né, alimentar, que vai fazer essa modulação. Mas a gente não pode, não deve jamais suspender medicação de paciente nenhum. E nem você, paciente, deve suspender a medicação sem orientação do médico que prescreveu, tá? Tem que ter avaliação dele. E aí, o que é que a gente faz? A gente tenta modular esse efeito colateral, que é o que se pode fazer, para que o paciente não tenha os riscos decorrentes desse efeito colateral aí dessa medicação, tá bom? Então, eu acho que o que ficou para o final foi essa prescrição da B6, da B9 e da B12, que inclusive vocês podem utilizar e os nutricionistas podem prescrever junto com o cromo picolinato, porque o cromo também é um mineral importante que vai atuar melhorando a resistência à insulina, tá? Tanto que é muito indicado para diabéticos, quem já tem realmente o diabetes diagnosticado, e para quem tem esse contexto aí da SOP, da resistência à insulina, que não é diabética, mas que tem uma resistência a essa insulina. O cromo picolinato é muito bem-vindo, certo? E aí a recomendação geral, que é uma recomendação até muito ampla, varia de 50 a 400 microgramas por dia. É claro que se você está fazendo uso de outros ativos, de outros suplementos que vão atuar nesse controle da glicemia, vou deixar até amanhã de manhã. Aí amanhã, meio-dia, eu coloco lá no YouTube, certo? Mas até amanhã, meio-dia, vai ficar aqui sim, pode deixar. Tá, gente? Então, o que é que eu tava falando, né? Do cromo picolinato. Ele é importante também que seja utilizado. Então, como tem uma faixa aí muito larga, né? De 50 a 400 microgramas por dia, o que a gente deve atentar é... o paciente está usando ômega, está usando coenzima, tá com outros ativos que atuam nesse controle da glicemia, no processo anti-inflamatório, na melhora da resistência à insulina. Então não precisa incluir as 400 miligramas, que seria a dose máxima, né? Já inclui uma dose menor, tá certo? Mas tem esse intervalo aí bem amplo de prescrição, que vai depender do contexto. Por isso que eu repito, cada caso é um caso, tudo depende, não tem receita de bolo para ninguém, tá? Importante você que é paciente procurar um nutricionista que tenha essa prática da prescrição de suplementos, que tenha alguma experiência com saúde da mulher, importante também, né? Porque já vai ter uma noção desse contexto aí da doença para poder fazer a prescrição correta, então é mais seguro. E sempre ter a avaliação do profissional, para que você utilize qualquer tipo de suplemento, porque tudo vai depender do seu contexto, da sua necessidade, dos seus objetivos, dos resultados dos seus exames. Então depende de um monte de coisa, tá? Não dá para sair utilizando qualquer coisa aleatoriamente aí, sem critério não. Ok, gente? Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Quem não pôde ficar até o final, obrigada pela presença mesmo assim. Depois volta aqui, assiste a live até o final, tá bom? Quem ficou do iniciozinho até agora, agradeço pela atenção, pela paciência. E eu espero que tenha sido um conteúdo que tenha contribuído aí pra você. Seja você paciente, como eu vi que entraram várias nutricionistas aqui, seja você nutricionista, eu espero que tenha sido um conteúdo útil, tá? E a gente entender que a SOP é um problema que tá com uma prevalência muito grande e a gente precisa tratar essas mulheres, conscientizá-las
da importância da mudança comportamental, tá certo? Ô Manu, obrigada. Obrigada, amor. Tá, gente? Eu sempre digo assim, que mudança de estilo de vida é remédio. Se a gente muda o estilo de vida, enquanto ainda dá tempo, enquanto tá tudo sob controle, as chances da gente não desenvolver nenhuma complicação, nenhuma doença, nenhum problema são grandes. Então mudar estilo de vida tem que ser visto também como algo necessário, né? Vamos botar assim como remédio. Eu não gosto desse termo remédio não, mas é remédio, tá? Mudar estilo de vida é remédio para qualquer situação. E para SOP não é diferente. Então compartilha com as amigas, clica aqui no aviãozinho para essa live ir para mais mulheres, mulheres que têm SOP, mulheres que conhecem mulheres que têm SOP, ajudem a disseminar aí essa informação que pode ser muito útil para alguém, tá? Então lembra aí de alguém, de alguma amiga e manda essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Grande beijo, gente. Obrigada pela atenção, quem ficou aqui até o final. E até a próxima live, na semana que vem. Beijo!